E a gente segue com a nossa programação, agora com uma conversa sobre mobilidade urbana e gênero. Quem apresenta é a Idesfab, ela é engenheira civil e mestre em engenharia e planejamento de transportes pela USP. Ela é consultora e pesquisadora em cidades inteligentes e também cientista de dados. Ela é sócia na ASKAR, Analysis of Social Knowledge Associated Researchers, e então, a SKAR é uma organização de consultoria em análise de dados e fenômenos sociais. A nossa mediadora vai ser a Yasmin Breckenfeld-Heck. Ela é designer, mestranda em planejamento urbano pela Universidade Federal do Paraná e atualmente é coordenadora administrativa do Ciclo Iguaçu, a Associação de Ciclistas do Alto Iguaçu, que atua na pauta da mobilidade ativa. Sejam bem-vindas, Aide e Yasmin. Bom dia. Bom dia, bom dia. Obrigada aí pela oportunidade. Vai ser uma conversa ótima. Legal. Eu começo já? Posso começar a apresentação? Só me confirmem se vocês estão vendo a minha tela. Tô vendo o irmão do Jorel ali. Agora sumiu. Agora foi? Agora foi. Joia. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma super entusiasta de dados abertos, então participar do Open Data Day para mim é sempre um prazer. E hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana, gênero e necessidade de dados abertos. Eu fiz minha formação em engenharia civil, meu mestrado foi exatamente sobre mobilidade urbana e gênero, então, e usando dados abertos, acho que é por isso que eu estou aqui como convidada, e vou falar um pouquinho para vocês, não vou passar por conceitos, o tempo é curto, então, assim, se não ficar claro alguma coisa, se vocês quiserem trocar de alguma forma ou falar sobre algum ponto específico, falem no chat e a gente vai conversando na segunda metade da apresentação a partir daí. Então, talvez eu não vá me aprofundar em alguns lugares, talvez fosse necessário, então vai de quem está assistindo de chamar aí a discussão mais profunda, tá bom? Falando um pouquinho de conceito, né? Vou falar assim, sabe, quando a gente fala de mobilidade urbana, né, que tipo, esse termo ele está super utilizado, mas o que é que está por trás de quando eu falo o termo, né, mobilidade urbana, as palavras mobilidade e urbana? É a capacidade de fazer deslocamentos no espaço urbano, né? E aí eu acho que é importante a gente lembrar que a gente tem a carga para ser movimentada e a gente, muitas vezes, quando vai discutir mobilidade urbana, a gente só fala de transporte de pessoas. A gente não pode esquecer que também tem a ver com transporte de cargas, e, aliás, eu vou mudar essa imagem, porque essa é uma carga muito grande, mas pode ser o Rappi, pode ser o motoboy entregando a pizza na sua casa, é um transporte de carga, de mercadoria. E a gente, na pandemia, aconteceu muito da gente ficar mais em casa, portanto, a gente não ir até os lugares comprar as coisas chegarem, e o transporte de coisas na cidade essa questão logística ficou até mais premente, mais importante. Então, a gente não pode esquecer que isso também faz parte da mobilidade urbana. Muitas vezes, conflitos de calçada, aquela coisa bem da micromobilidade, acontecem nesse lugar, de carga e descarga de alguma coisa, do falta de lugar para o motoboy estacionar para entregar a pizza. Enfim, a gente não pode esquecer que a carga ela faz parte da nossa vida cotidiana, ela é importante. Mas a gente também tem que pensar que a gente está fazendo cidade... Quem faz a cidade são as pessoas, então a cidade por pessoas, para pessoas. Então a gente também transporta pessoas. Então essas pessoas também precisam ter a capacidade de fazer deslocamentos nesse espaço urbano. E aí, quando a gente fala de deslocamento, a gente também, tecnicamente, muitas vezes chama esse deslocamento de viagem. Viagem, não, quando a gente fala em transporte, não é aquela viagem que você vai fazer nas férias e tal. Viagem é o deslocamento, pode ser o deslocamento cotidiano. Então, só também, porque talvez eu fale isso, né? Porque a viagem daqui para lá, então, quando eu falo viagem, eu falo deslocamento. E essa viagem, ela é caracterizada por origem, destino, rota, modo e motivo. Então, assim, eu saio de um lugar para um outro lugar,
fazendo um determinado caminho ou rota, usando um ou mais modos de transporte e por uma determinada razão, por um determinado motivo. E aí eu coloco isso porque é muito importante a gente pensar que a demanda de transportes, a gente faz esse estudo, quando a gente fala de transportes no geral, ela é sempre uma demanda derivada. As pessoas se deslocam porque elas querem fazer coisas na cidade, elas querem fazer atividades nas cidades. Eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero encontrar os meus amigos, eu quero fazer algum tipo de atividade cultural, exceto aí, quando a gente está falando dos modos ativos em si, que a pessoa eventualmente sai para andar, ou sai para pedalar, nesse caso, mas isso não é a maior parte das viagens, muito pelo contrário, é uma parte bem ínfima do total de viagens realizadas cotidianamente. Então, é importante a gente entender os motivos das pessoas. Então, para a gente entender como elas se deslocam, por onde elas se deslocam, de onde elas vêm, para onde elas vão, a gente, principalmente, precisa entender o porquê que elas se deslocam. Por isso que eu coloco sempre esse conceito também para a gente abordar essas questões. E aí eu trouxe esses dados aqui, que são dados de Curitiba, né, da Grande Curitiba, que eu achei essa pesquisa Origem e Destino é um relatório de 2017, a distribuição por motivos. Habitação, e aí eu vou falar, habitação é motivo casa, né? Em geral, ele sempre fica por volta da metade. Por quê? Porque, em geral, as pessoas saem de manhã da casa, então a nossa vida, em geral, ela é o que a gente chama de base domiciliar. Você tem a sua casa como o seu núcleo de onde você parte, e no fim do dia para onde você volta. Então, se você fez 2 viagens, uma de manhã para sair para o trabalho, depois para voltar, necessariamente ali você teve a viagem da casa sendo uma vez a origem e uma vez o destino. Então, a habitação, ela sempre aparece muito, porque ela, em geral, é metade dos motivos ali. As pessoas saem de casa para fazer várias coisas e depois elas voltam para sua casa. Então, a gente coloca a habitação, mas a gente não vai discutir muito sobre isso, porque é só para entender que é a base domiciliar. E aí, primeiro motivo de viagens que não casam, que não habitação, é trabalho, segundo a escola, e depois vem assuntos pessoais. Beleza. O que acontece? Em geral, no Brasil, é muito parecido. Não estou dizendo os valores em si, mas o primeiro motivo ser trabalho, o segundo motivo ser escola, e depois vem os outros motivos. Então, o primeiro motivo que mobiliza pessoas é a força de trabalho, as pessoas saem de casa para trabalhar, e segundo, para estudar. Esses motivos, eles também são chamados de motivos obrigatórios, mandatórios, né? Então, você sai porque você tem uma certa obrigatoriedade de presença cotidiana naquilo. E, então, o que acontece? Por exemplo, quando você tem restrição de renda, você, em geral, para de fazer viagens ou atividades para ir no cinema, porque você não tem dinheiro, para ir visitar os amigos, porque você não tem dinheiro, mas para ir para o trabalho é aquela atividade mandatória. Então, por isso também que elas são os motivos mais resilientes a eventualmente mudanças tarifárias e tudo mais, até porque muitas vezes também tem o vale transporte, o empregador paga também, compartilha o custo dessas viagens. Então, só para também entender um pouco qual que é a distribuição de motivos na Grande Curitiba, e que no Brasil, em geral, os motivos acabam sendo muito parecidos. E aí, eu vou colocar aqui, vou trazer aqui um estudo de Madrid para a gente também colocar um pouco isso sob uma outra perspectiva. Por quê? Porque isso aqui, voltando aqui, a gente faz baseado numa metodologia que a gente usa a mesma metodologia desde a década de 60, até onde eu conheço. Essa classificação de motivos, ela nasce ali de uma noção de cidade, o trabalhar, o habitar, o estudar. Então, quem estudou ali urbanismo, a visão modernista de cidades, a gente pensa por aí. Quando a gente coloca isso sob uma outra perspectiva, se a gente colocar isso sobre a economia do cuidado, o que acontece? Aqueles motivos relacionados ao cuidado, que a gente não classifica, porque isso não faz parte da metodologia tradicional, passam a ter uma relevância extremamente grande. Então, só colocando aqui, quando eu, mãe, vou levar meu filho na escola, o meu motivo é escola, e o do meu filho também. Mas se eu começar a reclassificar isso e falar que o motivo do meu filho é escola, mas o meu é cuidar do meu filho,
e a gente começar a juntar essas atividades do cuidado, isso passa a ser muito relevante. Madrid fez esse estudo e passou a ser o segundo maior motivo de deslocamentos. E aí, eu vou falar aqui rapidamente, eu vou passar um pouquinho do meu tempo já avisando, a questão dos padrões de viagem. Então, assim, acho importante a gente pensar, a gente está fazendo uma abordagem econômica, tem várias abordagens que a gente pode fazer. Uma delas é essa. Os papéis de gênero que a gente tem hoje fazem com que a gente tenha uma expectativa sobre pessoas. Então, eu espero que uma mulher que é mãe tenha um determinado comportamento, cuide do seu filho, que é diferente, por exemplo, da expectativa de um pai que também é pai da mesma criança, mas não se espera que ele tenha o mesmo comportamento ou a mesma responsabilização, ou leve o seu filho para a escola todos os dias, leve no pediatra todas as consultas e etc. O que faz? As pessoas respondem a isso, as pessoas respondem e se moldam a essas expectativas comportamentais e a gente acaba tendo padrões de deslocamento diferentes. Os padrões masculinos tendem a ser mais pendulares e os padrões femininos tendem a ser mais encadeados. A mulher sai de casa, leva a criança na escola, vai no mercado, volta, cuida dos parentes. Mas ela não tem filho, mas geralmente ela tem um irmão, ou ela tem um pai, e ela vai ser a responsável pelo cuidado do pai, do irmão, da irmã, do sobrinho, se a irmã ficou grávida, enfim. Em geral, recai sobre a mulher as atividades do cuidado. E aqui, voltando para dados de Curitiba, da Grande Curitiba, quando a gente faz a distribuição por sexo, a gente percebe que as mulheres são as que mais andam, né, de transporte público e a pé, mais do que as pessoas do sexo masculino. Lembrando que, voltando aqui, isso é um alerta. Gente, por favor, estamos falando de dados, não façam gráficos de pizza. Eu peguei de um relatório pronto isso, mas não façam gráfico de pizzas quando vocês falam de mais de 2 categorias, porque é muito ruim de ler, o cérebro humano não é muito bom, fica só essa dica. E lembrando que sexo não é gênero. Então, se eu estou trazendo para vocês aqui segundo o sexo, é porque o dado foi levantado dessa forma. Mas a gente precisa lembrar que sexo é uma característica biológica e gênero tem a ver com essa atribuição de papéis. Então, eu tenho uma expressão de gênero e eu tenho uma identidade de gênero. A expressão aquilo para fora, identidade aquilo da identidade para si. Então, só fazendo esse grande parênteses, mas que muitos dos dados que a gente vai encontrar, a gente só vai conseguir fazer esse tipo de análise aqui, porque é assim que eles foram coletados. Então, a gente também precisa pensar em coletar de outra forma. Da minha pesquisa em São Paulo, por exemplo, acho que é interessante que eu trouxe isso aqui. As mulheres andam mais de transporte público e a pé do que os homens. Em São Paulo também. E aí, em vários lugares que a gente tem feito pesquisas, esse padrão de que as mulheres andam mais de transporte público mais a pé, pessoas do sexo feminino do que as pessoas do sexo masculino, vem se repetindo. Então, se a gente pensa do ponto de vista de padrões, os padrões femininos são mais sustentáveis, né? E aí, outras questões que na minha pesquisa surgiu, depois, enfim, fez todo o tratamento de modelagem matemática, que não vem ao caso, que as viagens, né, a quantidade de viagem por pessoa por dia, que é um índice de mobilidade clássico, ele é principalmente influenciado pela renda familiar, grau de instrução, que tem uma grande correlação com renda, presença de crianças até 14 e posse de 2 ou mais carros na família. E eu acho que esses 2 últimos valem algum highlight, assim. Por que presença de crianças até 14? Porque a partir de 14, as crianças passam a ter um pouquinho mais de autonomia para se deslocar sozinhas pela cidade. Até então, ela passa a ser uma restrição de mobilidade, em geral, da mulher. E posse de 2 ou mais carros na família é uma coisa interessante também de pensar que geralmente, quando tem posse de carro, independente se a posse é pensando numa casa de um casal heterossexual, homem, mulher, filhos, tá? Quando você tem essa configuração, quando você tem a posse de carro, em geral, o carro, independente da posse, ou uso, ele é majoritariamente masculino, mesmo que o carro seja da mulher. Então, ele passa a fazer diferença do ponto de vista da mobilidade dessa mulher quando ele é um segundo carro ou mais, porque ele passa a ser um recurso disponível. Quando ele é um recurso mais escasso, a prioridade de uso, em geral, ela é do homem. Tá, gente? Não estou falando de casos específicos, a gente está falando de estatísticas mais globais. Aqui, pensando na distribuição modal por renda, voltando ainda aí os dados de Curitiba, a gente percebe que quanto maior a renda, maior o uso de automóvel, quanto menor a renda, mais o uso de transporte coletivo. E aí eu vou trazer aqui a necessidade de a gente colocar sempre isso, colocar gênero, mas a gente colocar raça, colocar gênero e colocar outros marcadores sociais, como, por exemplo, idade, juntos, que a gente chama de interseccionalidade. Mas vocês perceberam que eu trouxe separado? Então, o que acontece, aí eu vou colocar aqui a necessidade dos dados abertos já para a gente começar a fechar a apresentação, que é importante que a gente
levante dados. A gente costuma falar que a gente tem muito dado, que a gente tem big data, tem dados para todos os lados, e eu costumo dizer que eu acho que a gente tem muito dado sobre as mesmas coisas, medido da mesma forma como se mede há décadas, e a gente tem vazios de dados. Por exemplo, a gente não tem dados de raça, nem em São Paulo, e muitas pesquisas de origem e destino. Então, eu não consigo fazer cruzamentos, eu não consigo tirar conclusões. Aí as pessoas falam, não, mas não é importante, não tem um padrão. Eu falo, mas se você não mediu, não pode dizer que não tem um padrão. A gente precisa ter dados, medir e ter dados abertos. Então, a gente realmente precisa pensar que tem vazios de dados. Vou fazer só um fecho aqui sobre a percepção de segurança, que eu sei que vai ter outras apresentações que vão explorar especificamente isso, que os fatores que mais influenciam a percepção de segurança das mulheres nos seus deslocamentos, né, na cidade, nos deslocamentos, é gênero, raça, renda e grau de instrução, que não é muito diferente dos padrões de deslocamento no geral. Então, a percepção de segurança também é diferente entre homens e mulheres e também molda o comportamento e a escolha. Se eu vou a pé, se aquele lugar é seguro, se eu vou pedir um táxi, se eu vou de transporte público. Vou passar aqui uns dados, nem vou me ater muito a eles. Eu vou deixar a apresentação para vocês, eu vou deixar também dicas, por exemplo, desse documentário. Está disponível no YouTube sobre constante ameaça, que é feito pela Andrea Dipp. E tem esse outro documentário que eu chego de fio-fio pelo Think Olga, que também está aí, acho que recomendo que vocês assistam. E aí uma das coisas interessantes que traz é que as mulheres, em geral, elas se sentem inseguras dentro do transporte público, elas se sentem inseguras no ponto de ônibus e no trajeto até o ponto. Então, acho que é uma coisa importante de pensar que a viagem não é só dentro do veículo, ela é todo o deslocamento. Então, se você não se sente segura para ir até o ponto, é importante cuidar desse trajeto. No ponto, muita gente aponta que é muito mais inseguro ficar ali parada, sozinha, esperando, do que estar dentro do veículo, por exemplo. E no próprio veículo, que é uma coisa que a gente já avançou um pouco, vem avançando um pouco do ponto de vista de tratamento. Por fim, a gente quer pensar, então, a gente tem a percepção de segurança, tem a abordagem econômica e a gente tem a abordagem do setor. Quem que fez essas metodologias? Quem que coleta os dados dessa forma? Quem que pensa as políticas públicas? Quem que olha a cidade e faz um ambiente construído? E aí a gente vai olhar isso especificamente do setor de transportes. As mulheres são sempre uma grande minoria, né? Para dizer grande, é uma pequenininha minoria. Então, desde a União Europeia, Estados Unidos, Bolívia, Brasil, Colômbia, a gente sempre é pequenininho dentro do setor de transportes. Aí eu tô fechando, tá, gente? Aí eu vou deixar com vocês a provocação. Como que é o setor? Gente, eu não consegui achar dados, então não sei, talvez o Open Data Day sirva para isso. Eu não consegui achar dados do perfil do setor de transportes na região metropolitana de Curitiba para essa apresentação. Então eu já deixo aí a necessidade dos dados abertos. A gente precisa ter esse tipo de dado para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. Quando a gente consegue dados abertos, a gente consegue fortalecer a transparência, a confiança, fazer controle social, incidir, fazer diagnósticos precisos. E aí a gente também consegue tomar decisões falando, olha, não, nesse setor é dessa forma. Que tipo de decisão, que tipo de política eu vou fazer para melhorar isso? Enfim, esse é o resumo de hoje, né? A gente não tem sujeito neutro na mobilidade, a gente precisa adotar uma perspectiva interseccional de gênero e transversal entre os setores, porque quando a gente fala do deslocamento completo, a gente está falando dentro do transporte, mas no meio ambiente urbano, você vai falar em outra secretaria que não é de transporte, né? Da Secretaria Urbana, Secretaria de Obras, e diminuir os vazios de dados. A gente precisa, de fato, levantar dados, respeitando a privacidade e tomar decisões baseadas em dados, gente. Era isso, muito obrigada. Desculpa aí eu passar um pouquinho do tempo. E meus contatos estão por aí. E agora vamos conversar. Maravilha, Aide. Nossa, fez milagre, né, de trazer tanto conteúdo nesse pouquíssimo tempo, assim, acho que foi demais. A gente teve um comentário aqui da Estelita mostrando assim, né, se surpreendeu como a perspectiva, quando você muda a perspectiva, você olha para o dado, com aquele dado que você trouxe, né, de Madrid, como muda tudo, e a gente tem, você trouxe, os dados são coletados pelas mesmas pessoas, da mesma forma, mais de, provavelmente, umas 50 décadas. anos. Então, e aí como que isso pode mudar, né? Eu queria
trazer também, sou uma pesquisadora da área da mobilidade, mas tem um dado que a gente também não sabe, a gente tem esse ruído, né, que se fala sobre isso, mas também não tem o dado das pessoas que se sentem, das mulheres que se sentem inseguras em casa, né. Isso explodiu minha cabeça também quando eu descobri que, nossa, eu sempre estava pensando no transporte, no deslocamento, na insegurança no espaço público, mas também tem aquelas, né, faltam dados sobre aquelas que preferem estar na rua porque em casa a violência é certeira, né? Só lembrando, né, por ser o mês da mulher, assim, eu achei importante falar. E eu acho que tem duas coisas interessantes nesse ponto, de que a gente acha que o transporte e a violência doméstica não se encontram, e eles se encontram. Eu já eu participei de grupos focais, né, que a gente promove para fazer escutas, porque falta dados, então que a gente não consegue fazer uma coleta grande, a gente faz quali pequena, né? E uma delas, e não foi só uma vez que eu ouvi de algumas pessoas, que era o problema do ônibus demorar muito. E aí, o que acontece? Essa mulher que eventualmente vai trabalhar e que acaba chegando tarde em casa e que o marido, que já é violento, que ela já está num ciclo de violência doméstica, não acredita que foi o ônibus que demorou. Então, eu ouvi isso e fiquei bastante chocada, impressionada. Isso é uma coisa, por exemplo. Então, não ter a confiabilidade, etc., pode colocar essa mulher que já está numa situação de vulnerabilidade em maior risco. Uma outra coisa é essa mulher que eventualmente está num ciclo de violência doméstica e que basicamente o que ela faz é muito controlado, né, pelo agressor, e que ela vai trabalhar, porque também tem um contexto socioeconômico que faz com que essa mulher tenha que trabalhar e tudo mais. O deslocamento dela, muitas vezes, é o único lugar de contato com outras pessoas. Então, colocar pontos de socorro, né, pontos de apoio, assistência social, lugares onde ela pode recorrer em hubs de transporte, pode ser muito estratégico para que mulheres consigam, de alguma maneira, pedir ajuda nesse trajeto que, eventualmente, elas são obrigadas a fazer, porque elas trabalham, mas que elas não podem sair muito dali, porque elas estão sendo ali controladas ou vigiadas, mas pode ser uma porta de saída da violência doméstica. Acho que são duas coisas importantes de pensar do ponto de vista de política pública. A gente já está no spoiler do próximo painel, né? Falando sobre a segurança. Uma coisa que me tocou, assim, sobre... Eu estou estudando planejamento urbano e aí eu pensei sobre como, assim, a cidade foi orientada por esse crescimento econômico de produção e consumo e as rotas, enfim, até os motivos dessas pesquisas, trabalho, consumo. E aí, quando você coloca o cuidado como uma categoria, ela explode, né? Tipo, ficou em segundo lugar. Provavelmente, chutando, a gente precisa de dados para isso, no Brasil corre o risco de ser muito maior, né? Esse dado em relação ao cuidado. E aí eu queria pensar com você essa questão, porque é muito legal o recorte da tua pesquisa, que envolve dados abertos e a mobilidade urbana. Como que fica o planejamento urbano, né, diante disso? O Brasil extremamente atrasado nesse elo de cidades inteligentes, né? A gente aqui em Curitiba vive numa cidade inteligente, mas eu tenho meus questionamentos. Como que fica o planejamento urbano, né? O planejamento de mobilidade em específico, com esse olhar sensível ao gênero, diante das perspectivas dos dados abertos? Eu acho que não tem como a gente... Eu falo isso nas minhas aulas, mas, gente, os principais problemas de transporte você não resolve só com transporte. Você resolve com transporte e planejamento urbano. Porque, como eu falei, como a gente trabalha com uma demanda derivada e as pessoas se deslocam para fazer coisas na cidade, se você não trabalhar essa questão do planejamento urbano, onde estão as atividades econômicas, onde estão as oportunidades? Oportunidade de trabalho, de estudo, de renda, de cultura. Se isso não tiver uma abordagem inclusiva e equânime do ponto de vista de tecido social e urbano, o transporte ele vai ser sempre um obstáculo e nunca um vetor de acesso. Para ele ser um vetor de acesso, ele vai ter que ser longo, ele vai ter que ser rápido, porque ele é longo, os deslocamentos são longos. Portanto, se a gente começar a pensar em cidades mais compactas, cidades que a gente lembra do Jane Jacobs em Morte e Vida das Grandes Cidades, né? Com olhos nas ruas, que vão trazer... Só fechar. Que vão trazer a segurança, eu acho que a gente passa a resolver problemas de transporte com o urbanismo. Fechei. É isso, meninas. Muito obrigada. Essa conversa é muito importante. As questões de gênero permeiam a nossa sociedade em várias áreas, devem ser debatidas sempre que houver oportunidade. Então, agradecer
pela participação de vocês, pelo entusiasmo sobre esse assunto, porque é importante e precisa ser dada a devida visibilidade. Muito obrigada, meninas. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. De olho no Obrigada. próximo painel, que vai ser interessante também. Agora vai ter pausa para o comercial, produção? A H2O é uma empresa que tem como missão democratizar o uso da inteligência artificial. Na América Latina, nós temos presença há 2 anos e nos últimos 2 anos conquistamos mais de 30 clientes. Como a gente ajuda? A gente é uma empresa que oferece uma plataforma para auxiliar os cientistas de dados a serem mais produtivos, mas também para auxiliar o negócio a resolver problemas através de machine learning. Quem compra da gente? Toda empresa. Quem tem comprado da gente? Empresas de segmento financeiro, de energia, agribusiness, seguros, que precisam utilizar a nossa plataforma para resolver problemas de fraude, de segurança, cyberataque. Então, é muito difícil você simplesmente rotular o que nós fazemos, mas imagine o seguinte, se você tem um problema complexo que pode ser resolvido com machine learning, nós somos a empresa ideal para buscar esse tipo de solução. Qual é o grande desafio hoje? Eu tenho informação, eu tenho dados, mas dados não quer dizer informação. O que a gente provê é modelos estatísticos e a gente provê uma plataforma que você pode gerar milhares e milhares de modelos estatísticos em um segundo e recomendar este modelo para que as empresas possam pegar esta informação e tirar melhor proveito dos negócios que elas estão querendo resolver hoje. Uma coisa que eu tento praticar todo dia é empatia e entender como um CDO vai utilizar soluções da H2O ou qualquer outra. Trabalhar com tecnologia é muito difícil. O processo de escolha de tecnologia ele não é fácil, porque você tem muitas opções e é difícil você tomar uma escolha. O que a gente tem percebido em clientes que adotam a solução da H2O é que o retorno sobre investimento ele é extremamente mensurável e fácil. Se você não conheceu ainda, nos procure porque eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa entendendo como a gente faz e o retorno sobre investimento vai ser muito mais rápido do que você imagina.